Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, novamente em parceria com o Fórum 21, hoje trazendo um personagem que já esteve conosco em alguns outros momentos, mas que acabou de lançar um livro bastante importante, Márcio Postman. Para fazer sua apresentação, eu vou pedir para o Caico, Carlos Silveira, para ligar seu som. Caico, com você. Bom, eu acho que todos conhecem o Márcio Postman, que é uma pessoa bastante, vamos dizer, conhecida, que foi candidato a prefeito de Campinas, foi presidente do IPEA, né, professor da Unicamp, diretor do Instituto Lula, e é muito conhecido. Quando eu morei com ele, quase 20 anos atrás, ele já tinha 32 livros. Um dia ele entrou dentro de casa e pôs assim, meu 32º livro. Não vou contar o que eu disse para ele, em homenagem, mas ele lembra. Mas, enfim, eu posso dizer, porque eu tanto morei com ele, como eu trabalhei com ele no IPEA, sendo diretor, convidado por ele, e o Márcio, todos conhecem, é um cara de uma capacidade de trabalho absurda, né? Está presente em muitas coisas, é um cara que reflete sobre o que vê muitas coisas, talvez ele não tenha... 24 horas é pouco para ele absorver tudo. Então, está sempre com riqueza, sempre por dentro, sempre atento ao que está acontecendo, sempre se renovando e tal. Essa é que eu faço assim, de coração, porque gosto muito do Márcio, mas é um grande amigo e tenho muito respeito pela sua... Então, eu imagino que ele vai nos dizer coisas muito importantes num tempo que a gente está vivendo aqui muito complexo, muito complicado, tanto externamente como internamente. Eu até entrei tarde, eu estava ouvindo o Fiore, também numa live lá no Rio Grande do Sul. E então nós estamos vivendo tempos muito turbulentos, de muita contradição, de muitos problemas, né? Problemas na ordem da desigualdade, do meio ambiente, da pandemia, da economia, de uma certa decadência da economia. Eu tenho a impressão que aí o Márcio vai nos ajudar a pensar a esse bando de velhinho aqui que insiste ainda em querer entender as coisas. Tá certo? É isso aí. Granado, adiante. Muito obrigado, Caico. Bom, para fazer, então, a abertura dos trabalhos, eu vou passar para o Vicente Trevas e, na sequência, passo para o Márcio. Vicente, com você. Muito boa noite a todas e todos, né? Primeiro, queria contextualizar os participantes mais recentes. O nosso instituto, o Instituto AMISU, já há quase 2 anos, nós vemos tentando fazer uma reflexão sobre a sociedade brasileira, né? E seus dilemas, seus desafios, né? E nos indagarmos sobre o nosso destino como nação. E, nesse processo, nós já contamos com a contribuição, o conhecimento, a lucidez do Márcio Postman, que hoje, mais uma vez, e quero agradecer, Márcio, em nome do nosso Instituto, aceitou participar desse diálogo coletivo, aí, né? Trazendo suas instigantes e esclarecedoras considerações, né? Nós estamos num novo ciclo dos nossos debates. Até antes do Carnaval, eram as domingueiras AMISU, né? Mas a cidadania das nossas famílias, dos nossos parceiros e parceiras, nos levaram a transitar para a segunda-feira, e com isso tivemos a oportunidade de incorporar mais parceiros, né? Portanto, hoje nós estamos nesse ciclo chamado Diálogos AMISU, numa parceria muito forte com o Fórum 21, que agradecemos intensamente, né? Mas eu queria dizer que esses diálogos sobre a nossa sociedade, hoje, quer dizer, a partir, mais recentemente, já na primeira exposição passada do professor Fiore e do professor Maringoni, nós estamos num novo contexto geopolítico, político e econômico, né? Então, todas aquelas questões que nós já anteriormente discutimos, abordamos, elas permanecem, mas elas têm um novo contexto, né? E certamente o Márcio vai nos ajudar a esclarecer como as questões permanentes se reatualizam nesse
novo contexto geopolítico, político e econômico, né? E nessa trajetória de quase já 2 anos, né, aqui no Instituto, nós retivemos algumas ideias-forças, né? Primeiro, a ideia da encruzilhada, né? A gente vem insistindo muito que o nosso país vive uma grande encruzilhada, né? E quando os povos e as sociedades vivem encruzilhadas, eles estão diante de impasses, né? E de escolhas, né? E cada vez mais essa encruzilhada ela está se configurando como uma situação limite, ou seja, como está não dá mais para ninguém. Portanto, uma outra ideia força foi a ideia da transição, né? Então, nós estamos partindo do pressuposto que nós estamos vivendo como sociedade, né? Não só aqui, mas aqui de forma especial, uma transição, né? Qual o sentido dessa transição, né? Quais os interesses dessa transição, quais as apostas dessa transição, são indagações, né? E, evidentemente, sempre questões transversais e permanentes é a questão da luta pela democracia, pelos nossos direitos e um combate contra o autoritarismo e o neofascismo, né? E, evidentemente, tudo isso converge para um grande compromisso de todos nós, das nossas vidas, que é com a nossa sociedade, com o projeto da nação brasileira, né? Então, nesse sentido, que hoje nós vamos ter certamente uma grande contribuição do Márcio. E, para concluir, Márcio, se você me permite, eu queria ler rapidamente os últimos parágrafos da apresentação do seu último livro, porque aí você puxa a faca, né? E, portanto, é importante que você esclareça aí onde é que você quer nos conduzir, né? Na página 15 da apresentação desse livro muito importante, né? Chama-se A Grande Desistência Histórica da Sociedade Industrial, o Márcio diz o seguinte: o Brasil detinha, 4 décadas atrás, uma classe dirigente que buscava mudar o país por meio do projeto de sociedade industrial. Ao contrário da classe dirigente atual, em plena sociedade de serviços, que mais parece procurar mudar de país e que melhorar. A classe dirigente que resultou disso se apresenta apequenada, propagadora de uma consciência ingênua a respeito do momento grandioso em que o país demanda outra agenda nacional para resolver os problemas da nação. E aí o Márcio termina com a indagação. Haveria uma contra-elite que se oporia à classe dirigente decadente no Brasil nos dias de hoje? Então, é com essas indagações, viu, Márcio, que eu devolvo a coordenação dos trabalhos ao Granado e desejando a todos um bom debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar para o Márcio. Antes disso, apenas solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no nosso canal Instituto AMSUR, e que coloquem o curtir e o sininho, o curtir, porque isso amplifica a nossa audiência, e o sininho para que vocês recebam a comunicação de todo novo evento que estiver sendo transmitido pelo YouTube. Márcio, então, com você, abre seu microfone, por favor. Já está aberto. Muito bem. Agradeço aí a apresentação, as falas gentis do amigo Caico, do Vicente, do Granado, e estendo de forma muito fraterna um abraço a todos que nos honram com a oportunidade deste diálogo. Eu vou fazer aqui, a gente nem combinou direito, se eu me lembro, acho que uns 30 minutos ou menos que isso, Granado? Quanto tempo? Não, você fica livre. É segunda-feira, 8 horas. Bah, tá bom, São 8h20. Fica livre. Não, tá bom, acho uns 30 minutos no máximo. Você vai falar que vai falar 30 minutos, vai falar 40, não tem nenhum problema. Tá bom. Mas é uma exposição, um debate feito por um pesquisador, por um estudioso, por um professor, não é de um dirigente. Estou à frente do Instituto Lula, um ano e pouco já. Não vou falar
como na condição de presidente do Instituto, falando, na verdade, como alguém que está estudando, olhando o Brasil, e é um ensaio, eu diria assim, do Brasil das últimas 4 décadas. Então, não é uma reflexão que considera períodos governamentais. É uma avaliação mais ampla, buscando a totalidade, embora esteja longe do trabalho que eu realizei, mas é uma preocupação de, na verdade, oferecer uma contribuição à reflexão do Brasil contemporâneo, pois considero que esses últimos 40 anos foram importantíssimos na reconfiguração da periferia do capitalismo ocidental, diante do esgotamento de 2 vetores que foram, a meu modo de ver, fundamentais para que houvesse desenvolvimento na periferia pós-Segunda Grande Guerra Mundial. O título é bastante forte, eu acho, Desistência Histórica e o Fim da Sociedade Industrial. Né? Eu já antecipo, quer dizer, para mim, a desistência histórica, a qual eu procuro desenvolver nesse trabalho, está diretamente relacionada ao fato de que o Brasil abandonou, aí o Brasil, vamos falar assim, a sua elite dirigente, abandonou a disputa de futuro do país. Nós abandonamos a disputa de futuro para nos acomodar na gestão do tempo, buscando postergar a catástrofe que representa o fim de uma sociedade industrial. Então, eu vejo os 40 anos, do ponto de vista interno, né? Por isso que essa ideia da desistência é que havia, na verdade, uma insistência por cerca de 50, 60 anos, depois da Revolução de 30, ou talvez até antes, mas como uma espécie de contra-elite, que, a partir da Revolução de 30, insistiu, né, na ideia mais diversa de Brasil grande, né, de Brasil industrial, de uma sociedade que superaria o passado agrário, seja o que quisermos dizer, né, havia uma insistência recorrente a disputar o futuro. E a impressão que eu tenho é que, a partir do final dos anos 80 e 90, ou seja, na verdade, a partir da transição transada para a democracia, né, se perdeu, na verdade, o sentido da disputa de futuro, e diante da derrota, que me parece que foi a transição para a democracia, para as forças progressistas, se conteve, durante o ciclo político da Nova República, em gerir a catástrofe, ou melhor dizendo, postergar a catástrofe, que é o fim de uma sociedade que, ainda que incompleta, minimamente organizava uma sociedade na periferia do capitalismo. Certamente aqui vão lembrar que até a década de 80, início de 90, nós tínhamos, à direita e à esquerda, publicações que olhavam o Brasil dos próximos 20, 30 anos. Projeções sobre o Brasil, discussões sobre para onde o Brasil iria. Isso tudo foi desaparecendo. Nós jogamos fora a ideia de estratégia nacional, planejamento governamental. E passamos a, na verdade, gerir as urgências. O Brasil passou a ter governos, tá certo, como se fosse pronto-socorros. Gerir as urgências, que são muito importantes, não quero negar isso, mas apenas para chamar a atenção a ideia da desistência histórica. Muito bem, essa desistência histórica, ela, como não poderia deixar de ser, nós estamos falando de um país periférico, nós estamos falando de um sistema mundo que tem uma hierarquia, que tem um centro dominante, não é? E que organiza a cada centro dominante a sua periferia. Nós fomos periferia, quando entramos no capitalismo, no final do século XIX, da Inglaterra. A Inglaterra era um país superavitário na produção de bens industriais e deficitário em matérias-primas. Portanto, nosso papel, enquanto periferia, era, da Inglaterra, sermos ofertantes de matérias-primas e demandantes de bens industriais. A substituição ou a sucessão da Inglaterra pelos Estados Unidos, depois de 2 grandes guerras, etc.,
colocou, então, para os Estados Unidos uma nova organização da periferia, uma vez que os Estados Unidos era superavitário, tanto na produção de manufatura quanto de matéria-prima. Portanto, o espaço que se deu, do ponto de vista da periferia ocidental, olhando sobretudo a América Latina, foi, na verdade, de absorver investimentos diretos, ou a internacionalização da empresa, da grande empresa americana ou europeia e até mesmo japonesa, como espaços, na verdade, de internalização industrial e, de alguma forma, cópia do modelo de produção e consumo dos Estados Unidos. O que eu quero chamar a atenção, assim, para dizer que, na verdade, esta desistência histórica se deu simultaneamente, não é? A partir dos anos 70 e, sobretudo, nos 80, ao esgotamento dos dois vetores fundamentais que permitiram que a ideia do desenvolvimento pudesse estar na periferia. Porque, como sabemos, mudou a visão de atraso, sobre o atraso no Brasil, sobre o subdesenvolvimento, tem a ver com o que acontece a partir da depressão de 1930. Porque aqui no Brasil, basicamente até os anos 20, não é? O atraso era até bem-vindo, porque era, na verdade, algo que tinha a ver com o fato de nós sermos um país mais novo em relação à Europa, e que, naturalmente, a gente chegaria à modernidade, sendo, inclusive, um país de florestas maravilhosas, etc. Ou seja, a perspectiva do atraso como sendo subdesenvolvimento é uma mudança que ocorre na virada dos anos 20 e nos anos 30, que o atraso pode ser superado, na verdade, com uma intervenção planejada, uma intervenção de estratégia nacional a partir do Estado, da criação do Estado industrial. Um Estado voltado justamente para a internalização da produção de bens industriais. É bom que se diga que desde 1808, com a chegada da família real, que de imediato liberou os portos para a Inglaterra, já que até então o Brasil só podia importar e exportar para Portugal, que não produzia nada de bens industriais, foi a partir dali que a elite brasileira passou a consumir bens industriais, utilizando para isso, como financiamento, como pagamento, a exportação de bens primários. E até a década de 1920, 1930, o Brasil adentrava a era industrial, mas nessas condições, como um país consumidor, importador. É na virada dos anos 30 que altera, através da introdução, não é, do modelo primário exportador, que é abandonado em torno de um modelo de substituição de importações, que vai fazer com que o Brasil passe, então, a produzir internamente bens industriais e deixar de ser um importador, até virar, a partir dos anos 60, 70, exportador de bens industriais. Então, o que, na verdade, permitiu isso do ponto de vista externo? Não é? Eu diria assim, em primeiro lugar, tem a ver com a fase de expansão produtiva do ciclo sistêmico de acumulação capitalista liderada pelos Estados Unidos. Tem a ver com a superação da Inglaterra, o esgotamento do ciclo sistêmico. Eu estou utilizando aqui como referência o Arrighi, né, aí um dos teóricos do sistema mundo, que parte do pressuposto que cada centro dinâmico tem um ciclo sistêmico. E esse ciclo sistêmico tem duas fases. A primeira fase é a fase de expansão produtiva, que tem a ver, em geral, com uma revolução industrial. E no esgotamento desse ciclo de expansão produtiva, emerge uma segunda fase de expansão, que é a fase de expansão financeira, que é muito mais sofisticada, segundo o Arrighi, porém, ela determina o esgotamento completo do ciclo sistêmico. Então, ali, o imperialismo, a primeira onda da globalização, na virada do século XIX para o século XX, foi, de certa maneira, a segunda fase de expansão financeira inglesa, da City. Bom, então o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, a expansão do segundo pós-guerra, e quando se introduz o tema do desenvolvimento de forma mais concreta, se dá basicamente dentro desta fase de expansão produtiva do ciclo sistêmico de acumulação liderado pelos Estados Unidos. E tem uma segunda fonte, que é basicamente a Guerra Fria. A Guerra Fria é o elemento essencial para viabilizar alguma forma de desenvolvimento na periferia, sobretudo ocidental.
o conflito, não é? É a criação da cortina de ferro, né? Ali o cordão sanitário que separa a expansão soviética, conforme diz a visão da diplomacia americana, que seria impossível combater a expansão soviética frente ao que era o capitalismo dos anos 30, e que, portanto, era necessário levantar um muro. E a Guerra Fria fez isso. A Guerra Fria foi fundamental para estancar o avanço soviético num determinado limite de território do mundo. E uma vez estancado esta expansão, tratar-se-ia de cuidar minimamente da agregação de países a esta perspectiva liderada pelos Estados Unidos. Então, o desenvolvimento, a meu modo de ver, tem a ver com a guerra, né? Com a Guerra Fria. Tá? O que acontece é que, a partir dos anos 70, a fase de expansão produtiva do ciclo sistêmico de acumulação liderado pelos Estados Unidos se esgota, né? Se esgota a tecnologia da segunda revolução, etc., e os Estados Unidos se preparam para entrar na segunda fase, que é a fase de expansão financeira, que é o neoliberalismo, é o rentismo, seja qual for o nome, tá certo? Os Estados Unidos estabelece uma reestruturação no início dos anos 80, né? E esta reestruturação, essa expansão financeira dos Estados Unidos, não é? Inviabiliza o desenvolvimento na periferia. E mais grave ainda é o próprio desmanche da União Soviética, o fim, portanto, da Guerra Fria, em 91, que desloca o tema do desenvolvimento como possibilidade da periferia, especialmente ocidental. Digo isso porque, na virada da década de 70 para a década de 80, o Brasil, junto com a Coreia do Sul, são os dois únicos países que conseguem praticamente se industrializar em sendo países de origem colonial, de passado colonial. E, especialmente, na fase monopolista do capitalismo, foram os dois únicos países que levaram mais avante a industrialização. O fato concreto é que, desses dois países, só a Coreia do Sul conseguiu continuar, a partir dos anos 80, a sua industrialização, e o Brasil, não. E o que tinha minimamente na América do Sul foi também se desmanchando. Então, essa é a questão que me parece importante entender. A partir de uma visão externa da dificuldade, dos obstáculos a expandir o desenvolvimento, porque ele sai de cena mediante o fim da da Guerra Fria. Não há necessidade, na verdade, de um olhar dos Estados Unidos para a sua periferia, e, portanto, as políticas de reestruturação dos Estados Unidos, elevação da taxa de juros, etc., tudo isso vai tornar-se um componente muito difícil para a periferia. Mas o que interessa, então, já avançando um pouquinho no que eu entendo como razões internas agora, para além das razões externas, né, é justamente a forma com que nós fizemos a transição da ditadura para a democracia. Aí me parece que é a ponta do fio, né, da situação a qual nós viemos trazendo até agora, que nos retirou a perspectiva de insistir na disputa pelo futuro para assumirmos uma posição de gestão, né, da barbárie, tentando postergar a catástrofe que hoje estamos vivendo. Isso tem a ver com o fato de que o movimento de oposição à ditadura, não é, foi um movimento importantíssimo, inegavelmente, movimento de massa, mas, na verdade, ele terminou sendo derrotado. Em 1984, tá certo? A campanha das diretas não passou no parlamento. E a derrota no parlamento significou ter que levar a transição para o colégio eleitoral. A hipótese aqui levantada é de que tivesse a emenda Dante de Oliveira sido vitoriosa, nós teríamos eleições diretas. E, possivelmente, o Brasil, a partir daí,
teria um caminho diferente do que perseguiu a partir de então. Por quê? Porque, na verdade, as eleições diretas em 84, 85, abriria a possibilidade de formar uma maioria em torno das reformas do capitalismo. Reformas que estavam já situadas naquele documento do PMDB, dos progressistas do PMDB de 1982, Esperança e Mudança, como uma espécie de conexão com as reformas de base do início dos anos 60. Ali estava claro que o Brasil precisaria fazer a reforma bancária, precisaria fazer a reforma agrária, precisaria fazer a reforma político-eleitoral, precisaria fazer a reforma do seu sistema corporativo de relações de trabalho. Enfim, ali havia uma lista de reformas absolutamente necessárias de serem feitas. Nenhuma dessas reformas foi realizada. Não foi realizado porque os governos não quiseram, não, é porque, na verdade, sem a mudança do sistema político, prevaleceu, na realidade, não é, a fragmentação e um sistema em que a população não vota em ideias, não vota em programas, não vota em partidos. Em geral, vota-se em pessoas. É um sistema político somente imaginável por Goberido Couto e Silva. Então, o que acontece? O que acontece é que ali fica claro que levar para o colégio eleitoral significa, na verdade, ter que fazer uma composição com a parte daquilo que sustentava a ditadura. E foi justamente o PDS que tinha maior quantidade de votos de participantes do colégio eleitoral, o que poderia ter imposto um novo presidente. Paulo Maluf, candidato, portanto, do PDS, não agradou a totalidade do partido e levou o quê? A uma divisão, o surgimento do PFL. O Antônio Carlos Magalhães, com José Sarney, Marco Maciel, Aureliano Chaves, entre outros, que foram votos fundamentais para viabilizar a vitória, não é? Então, desta aliança democrática Tancredo e Sarney. Bom, então, com isso, o que me parece é que estava claro que o Brasil perderia a capacidade de fazer a disputa do futuro, passando, portanto, com a própria Constituição, que, embora muito importante, mas tendo a sua regulamentação a ser feita nos governos posteriores, deixava claro que as possibilidades do Brasil fazer reformas e disputar o futuro ficaria para um segundo plano, pois, a partir dali, emergeria a lógica da gestão das urgências. E foi basicamente assim que o Brasil veio conduzido, sem um plano nacional, sem um projeto de país, sem estratégia nacional, sem planejamento governamental. Apesar dessas palavras existirem na confecção do orçamento plurianual, etc. e tal, isso se tornou praticamente letra morta. Pois então, esta situação, na realidade, não é, fez com que a capacidade que se tinha foi gerir, né, as consequências de uma sociedade em ruína, a sociedade industrial, a sociedade da classe operária, a sociedade da classe média assalariada, aquela sociedade que, de certa maneira, permitiu surgir o renascer o movimento sindical, né? O novo sujeito histórico que entrava em cena, como Sader destacou no seu livro, a formação da CUT, a formação do PT, etc. Tudo isso tem a ver com uma sociedade industrial que estava no seu auge, na virada dos anos 70 e dos anos 80. E que, a partir dos 90, é uma sociedade em queda, por várias razões. Então, o que sobrou nesse quadro foi gerir as consequências. E esta gestão das consequências, não é, significa dizer o seguinte: é como você administra 70 milhões de brasileiros que são sobrantes ao capitalismo atual. Certo? Nos fez incluir. Né? O Brasil, em 1985, tinha menos de 3% da população dependendo do orçamento público. Com os programas sociais, com a Constituição, a melhora da Previdência,
seguro-desemprego, uma sucessão de programas de transferências de renda. Nós chegamos a sair de 3%, e em 2019 o país tinha 27% da população, praticamente 1/3 da população, dependendo do orçamento público para viver. Em 2020, isso foi levado ainda a algo desconhecido. A estimativa é que 40% da população brasileira viveu em 2020 com transferência de renda. Então, o que passamos a ter, na verdade, é como gerir esta massa sobrante num capitalismo cujo o dinamismo é muito aquém das necessidades do país. O Brasil passou a entrar numa fase de decadência. Nos anos 80, o Brasil respondia por 3,2% do PIB, hoje responde por 1,5% do PIB. Tinha, a cada 100 produtos industriais produzidos no mundo, 3 eram no Brasil, hoje é 1. Então, bom, vários, aí eu não vou cansá-los com dados, informações, mas o fato é o seguinte, é que nós fomos tendo governos cujo papel foi fundamental, eu não quero negar isso, de gerir essa massa sobrante. Os programas sociais foram muito importantes, mas, por outro lado, também os nossos governos, todos os governos, tá certo, que o Brasil teve, se organizaram em torno da exclusão de parte dessa massa sobrante através, tá certo, do Estado policial. Em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos. Em 2019, eram mais de 800 mil presos. O Brasil passou a ter a 3ª maior população carcerária do mundo. Sem falar no número de homicídios. Se nós somarmos as últimas 4 décadas, o Brasil assassinou 1.800.000 brasileiros. O Brasil, que responde por menos de 2,8% da população mundial, atualmente está respondendo por 14% dos homicídios do mundo. Segundo os dados existentes, tá certo? Que são questionáveis, evidentemente. Então, num país sem virtuosidade, sem dinamismo, a capacidade dos governos foi gerir essa massa sobrante, de um lado. E, de outro lado, foi, na verdade, constituir uma espécie de plataforma de valorização do estoque da riqueza velha. Pois é um país que praticamente abandonou as possibilidades de geração de riqueza nova. A riqueza velha, obviamente, como sabemos, passou a girar em torno dos fundos financeiros, cujo papel do Estado é chave nesse sentido. Bom, para terminar, a impressão que eu tenho é que, de certa maneira, nós estamos diante de uma questão bastante interessante por conta do que aconteceu na pandemia. Se quisermos, podemos falar desde 2008, com a crise financeira, também considerando a pandemia, e agora esse conflito entre 2 países. Digo isso porque a crise de 2008 colocou em xeque a ordem pós-Guerra Fria. A unipolaridade americana, tá certo? Que gerou, na verdade, um sentido de esvaziamento econômico muito intenso. A pandemia de 2020 deixou claro, não é, as fragilidades das cadeias globais de valor, da forma com que a globalização organizou o sistema produtivo. As vulnerabilidades nacionais foram muito acentuadas. Situações inimagináveis, como dos Estados Unidos terem que importar máscaras diante da Covid, pois não tinha capacidade de produzir internamente e teve que importar da China, da empresa americana chamada 3M. E agora esse conflito, a meu modo de ver, me parece, tá certo, a hipótese que eu trabalho, que é a tentativa de organizar uma segunda Guerra Fria com o objetivo, com a mesma hipótese de Kerman, né, que identificou, na verdade, a Primeira Guerra Fria como um movimento para estancar o avanço soviético. Agora, me parece que seria fundamental estancar o avanço chinês. Pois os chineses, diferente da União Soviética, que se dispunha a ser um mundo diferente, alternativo ao capitalismo, né, o socialismo de mercado chinês, né,
se dispõe, na verdade, a fazer a competição pelo mercado e tem se mostrado superior aos competidores capitalistas. Então, é muito difícil, na verdade, conter o avanço chinês, por várias tentativas que os próprios americanos vêm fazendo. Então, a possibilidade de uma segunda Guerra Fria novamente dividiria o mundo de um espaço do socialismo chinês do capitalismo e do americanismo. Bom, é por isso que me parece que esta década de 2020, essa terceira década do século XXI, ela nos abre uma janela de oportunidade para voltar a pensar no desenvolvimento. Tá certo? Digo isso porque, guardada a devida proporção, me parece algo próximo ao que foi a década de 1930, quando a sucessão inglesa estava em aberto, especialmente na disputa dos Estados Unidos com a Alemanha, e deu condições do Brasil, tá certo? Diante da fragilidade do mundo, fazer escolhas. Não foi pouco que o Getúlio fez em 1930, mas ele fez porque tinha construindo uma maioria, mas tinha um espaço internacional. Né? O que fez Getúlio? Ele abandonou o padrão Libra-Ouro. Tá certo? Não é pouca coisa. É como o Lula assumir em janeiro e abandonar o padrão dólar, que agora nem ouro tem. Certo? Aderir a um outro padrão. Mais do que isso, o Getúlio estatizou o comércio externo. Alguma coisa como o Lula impor um confisco cambial nas exportações do agronegócio. E, se quiser mais ainda, não é? Getúlio fez o quê? Uma auditoria da dívida. O contexto internacional nos abre, na verdade, uma oportunidade muito interessante para países como o Brasil. Não é? Agora, o que nós precisamos? Uma maioria política para isso. Que não virá, me parece, apenas e tão somente pela questão do voto. Embora isso seja fundamental do ponto de vista eleitoral. Mas é necessário, na verdade, diretrizes que voltem a disputar o futuro. E sobre isso, eu diria assim, a pobreza no Brasil é enorme. Pior do que a pobreza material é a pobreza das ideias do país. O Brasil, infelizmente, não apresenta ideias para disputar o futuro. Vou dar dois pontos apenas para dar uma demonstração do que eu quero dizer. Da pobreza do debate e do conservadorismo dos economistas da esquerda do país, que estão fundamentalmente prisioneiros do debate sobre gestão macroeconômica. Se sobe ou cai os juros, se tira ou não a meta fiscal. Gente, isso aí não, isso é debate de gestão, isso aí não. Nós precisamos de um debate de disputa de futuro. Então, pergunto eu, por exemplo, o que nós podemos dizer em relação às novas fontes de riqueza? A primeira delas, da economia do espaço sideral. Porque, fundamentalmente, hoje, os grandes negócios, o modelo de negócio que vem capturando parcelas fundamentais da mais-valia, está, basicamente, no espaço, até 100 quilômetros do nível da Terra, que são os satélites. Eu não sei se, imagino que sim, vocês já devam ter visto uma foto do roteiro dos satélites que percorre o Brasil. São satélites público-privados, mas não são brasileiros. Ainda essa semana que passou, a discussão de que o Telegram não oferece nenhuma informação sobre as várias formas que está servindo esse aplicativo. Não é? Ora, o Brasil poderia simplesmente restringir, como faz em outros países, mas para isso precisávamos ter cabo, nós precisávamos ter GPS. Nós não temos nada disso. Nós estamos nas mãos dos americanos. Nós não temos soberania tecnológica. Não porque não temos capacidade de ter, temos uma base científica e tecnológica, mas não tem sentido de disputa do futuro. As novas fontes de riqueza estão situadas hoje na exploração do espaço sideral.
os investimentos que os americanos e os chineses estão fazendo para explorar a fase escura da Lua e os meteoros, é inimaginável, pois aí abre-se a possibilidade de aliviar grande parte da devastação ambiental, porque os meteoros, o que se entende, inclusive, pela riqueza mineral da Lua, existiria um hélio 3, que é um dos minerais raros também, que existe na Terra, mas muito raro, e lá a existência em grande quantidade permitiria gerar hidrogênio, água e oxigênio, como uma base de exploração de meteoros que são muito intensos em ouro e vários outros minerais. Pergunto também qual é a discussão do Brasil, por exemplo, na exploração da riqueza que está nas profundezas do mar. Nós apenas arriscamos com a Petrobras o petróleo. Mas o fundo do mar, nem 5% do fundo do mar está monitorado. Há riquezas enormes a serem, obviamente, exploradas de forma sustentável, etc. e tal. Mas não tem discussão no Brasil. Se nós considerarmos os mais de 8.000 quilômetros de área litoral, né, do Atlântico, mais os 250 quilômetros, ou seja, como dizem os militares, é uma Amazônia azul. E quase discussão alguma há sobre as possibilidades do Brasil dar um salto na produção de suas riquezas a partir disso. Sem falar nos demais biomas que o Brasil possui. O Brasil poderia ter, na verdade, a grandeza de como Getúlio teve em 50, contra tudo e contra todos, construir a Petrobras quando se dizia que não tinha petróleo. Nós devemos construir a Petrobras da biotecnologia da Amazônia, sendo referência para o mundo de produção sustentável, tecnologicamente avançada, naquilo que é uma das principais riquezas do mundo. Ou seja, o que eu quero chamar de atenção, nos falta ousadia, algo que agregue vontades numa maioria para disputar o sentido de futuro, o sentido da mudança que está em curso. Por isso que me parece o descompasso, quando a gente olha o Brasil do passado, uma espécie de desistência do país em relação a disputar o futuro e mais acomodado na gestão do curto prazo. Falta de iniciativa, de ousadia e de coragem de dizer aquilo que o mercado financeiro não deseja ouvir. Granado, fico por aqui porque você deixou o tempo rolar. Mas você foi extremamente disciplinado com o tempo que você propôs. Você falou 32 minutos. Bom, agradeço muito, Márcio, muito mesmo, mas vou já abrir o debate. Já temos 2 pessoas inscritas. Eu vou pedir, então, ao Genuíno que faça a sua primeira intervenção. Genuíno. Márcio, eu queria parabenizar a tua colocação instigante e eu queria acrescentar, reforçando a sua análise, a seguinte questão político-institucional. O Brasil, num prazo de 2 anos, ele enfrentou 3 grandes frustrações nacionais. A primeira frustração nacional foi a derrota das diretas, e você já colocou. A segunda frustração nacional foi representada pela morte do Tancredo. E a terceira frustração nacional foi a expectativa criada com o Plano Cruzado, e o Plano Cruzado deu no que deu. Então, no prazo de 2 anos, 3 grandes frustrações nacionais. Essas frustrações caminharam para uma Assembleia Nacional Constituinte. E a Assembleia Nacional Constituinte foi um grande empate, você tem razão. Ela não decidiu o futuro do país. É tanto que todo governo que veio depois da Constituinte começava o governo apresentando reformas à Constituição, porque dizia que ela produzia ingovernabilidade, inclusive o nosso. Então, veja bem, eu estou só reforçando o que você coloca. E só sucintamente dizendo que a minha avaliação sobre o período que a gente governou,
e avaliação sobre a encruzilhada que nós vivemos hoje, a encruzilhada do país e do PT, é o seguinte: é a esquerda e o PT têm que apresentar um projeto de futuro. E é com base nesse projeto de futuro que ele tem que disputar hegemonia, construir um bloco histórico. Porque se a gente for ficar administrando as urgências, nós vamos administrar danos, diminuição de danos, nós vamos administrar as feridas, curá-las com esparadrapo e band-aid e não resolve. Ou a gente pega um projeto, ou define um projeto estratégico de futuro, ou então nós vamos, como aconteceu na nossa experiência de governo, a gente fez o Bolsa Família, acesso a direito, salário mínimo, crescimento, PAC, mas as estruturas que diz respeito ao futuro não foram reformuladas. E essa questão se agravou porque essa transição inconclusa do Pacto das Elites de 79 a 85, que não foi solucionado, ela é resolvida pela extrema-direita quando elege Bolsonaro, dá o golpe e prende o Lula. E aí surge na história uma outra possibilidade. O Lula como futuro que quer enterrar o passado. Você sabe que na política tem a questão do passado, o recalque do passado. O passado está recalcado, ele não quer passar, seja no plano militar, no plano econômico, no plano das instituições. Nós vamos enterrá-lo e construir um outro projeto estratégico ou não? Eu acho que essa é a grande encruzilhada que nós estamos metidos na disputa de 2022. Gostei das tuas indicações, vou ler seu livro, que eu acho importante, porque eu concordo. O dilema central é o seguinte: qual é o projeto de futuro para o Brasil? Ou a esquerda apresenta esse projeto e faz a disputa, ou então ela vira administradora das urgências pela esquerda. Ou vem o social-liberalismo, diminuição de danos, diminuição de prejuízo, aí vem o dogma da correlação de força, faz a aliança à direita e vamos construindo esse caminho pantanoso que não dá a virada. Como eu defendo uma virada, eu achei muito importante o que você colocou. Obrigado, Genuíno. Márcio, posso fazer mais algumas perguntas, algumas questões para devolver para você? Então, a cada 3 intervenções, eu devolvo para você. Ivaniza. Bom, eu achei o Márcio usou um modelo, um método de apresentação de uma ideia a partir do Arrighi, né? E aí, quer dizer, e o Genuíno reforçou ao dizer que o período dos 79 a 85 foi, na verdade, um pacto. Aí daí para frente nós temos a Constituinte e tudo mais foi gestão da barbárie. Olha, se eu trabalhei toda a minha vida para gerir barbárie, eu estou assustada com essa análise. Porque eu estava com Fidel Castro em 84 para discutir direta já. Tá? Eu estava num congresso com Fidel Castro no final de 84. Eu estava nas manifestações de direta já. Eu estava na Constituinte como assessora do relator da Ordem Social, Almir Gabriel. Eu estava no Ministério do Planejamento e da Previdência Social implantando, formulando os artigos da Constituição. Eu estava no Legislativo por 2 vezes, na Câmara de Deputados e no Senado, ajudando a legislar e a regulamentar. Então, eu me senti, diante dessa apresentação, uma pessoa que a vida inteira esteve gerindo a barbárie. Mas tudo bem. Isso é uma premissa. Olha, a razão desde Freud já nos diz. O grande texto de Freud é o Moisés Monoteísmo. Tudo depende da premissa, de onde você parte. Então, o Márcio
partiu do Arrighi, do Sistema Mundo. Eu acho que esse Sistema Mundo ele serve para alguma coisa, para analisarmos a questão internacional que nós estamos vivendo. Aí sim, a questão nacional eu coloco muitos questionamentos que eu depois faria se tivesse uma outra oportunidade. Mas a questão que ele trata é da expansão produtiva e depois da expansão financeira. Ele traz o exemplo da expansão financeira inglesa. Né? Ele fala da desistência histórica e da segunda fonte, que é a própria Guerra Fria e o conflito. E o que nós estamos vivendo hoje é uma guerra. É uma guerra de expansão, é uma guerra econômica, é uma guerra de blocos econômicos, é uma guerra que aponta para um deslocamento, não é um novo reordenamento mundial, é um deslocamento da ordem mundial. Eu vou trazer só uma questão aqui do Hudson, Michael Hudson, tá? Que eu estou lendo, estudando, né, para entender o que está se passando, o que nós vamos ter pela frente. Então, Michael Hudson me chamou a atenção. Ele fala o seguinte: a queda do Império Norte-Americano está em andamento e a velocidade com que está ocorrendo é mais rápida do que se poderia esperar. Essa é a afirmação do economista Michael Hudson. E essa é a minha pergunta para o Márcio Postman, economista. Eu sou mestre em planejamento e políticas sociais. A afirmação de Michael Hudson, professor da Universidade de Missouri, em artigo publicado no site Eurasia Review, ressalta, a partir de declaração de diplomatas, que o país está atirando no próprio pé ao se referir ao seu confronto com a Rússia e seus aliados. Por mais de uma geração, os diplomatas mais proeminentes dos Estados Unidos alertaram sobre o que eles achavam que representaria a ameaça externa final, uma aliança entre Rússia e China, dominando a Eurásia. Hudson lembra que as sanções econômicas dos Estados Unidos e o confronto militar acabaram unindo, ou pode ser que venham a unir, porque no momento a China está muito quieta, ela quer uma situação estável. As posições que ela tem apresentado são de posições muito cautelosas a nível internacional, a nível mundial. Mas o Hudson está se adiantando aqui. Então, isso viria a unir Rússia e China, que levaria outros países à sua órbita emergente. E acredita-se que o poder econômico e financeiro americano seria capaz de evitar essa virada, o que não aconteceu. Vamos ver o desfecho dessa guerra. O dólar tem sido a moeda de referência e foi interessante que o Márcio falou da questão do Getúlio. Né? O Getúlio, nos anos 30, faz uma intervenção sobre a questão da moeda. Né? Então, estou falando com o economista. Aqui diz que o dólar tem sido a moeda nas negociações do mercado e entre bancos centrais, desde 71. E esse predomínio permitiu aos Estados Unidos impor políticas neoliberais no resto do mundo sem a necessidade da força militar. Contudo, o articulista lembra que as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados junto a países como Rússia, China e Irã gerou oportunidades, enormes custos de oportunidades aos aliados. Na visão de Hudson, o confisco do ouro e das reservas estrangeiras da Venezuela, Afeganistão e Rússia, além da apropriação de contas bancárias de estrangeiros ricos, acabou com a ideia de que a participação em dólares ou ativos em libras ou em euros nos países da OTAN são um porto seguro para investimentos. Eu queria que ele trabalhasse um pouco. Ele fala também do Banco Central, que pode criar os rublos necessários para pagar salários domésticos,
financiar a formação de capital, uma série de questões em decorrência das sanções norte-americanas e dos aliados da OTAN. Que aí, se você teria uma outra formação e uma nova aliança, a possibilidade de uma nova ordem internacional, aí sim nós teríamos uma janela de desenvolvimento dentro deste novo cenário mundial. Aí eu concordo. É a minha questão para o Márcio. Obrigado, Ivaniza. Então, terceira intervenção, Rosalvo. Eu vou pedir, as intervenções estão ficando longas demais e a gente vai acabar estendendo muito, né, a nossa conversa, o que não é recomendável. Então, Rosalvo. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Márcio Postman. Eu teria 3 questões a colocar para o debate aqui, e os companheiros já me conhecem porque eu sou um homem de uma tecla só, e levanto a questão ambiental sempre. Então, a minha primeira questão é como pensar o desenvolvimento e a industrialização fora da lógica do crescimento sem limite. Os relatórios do IPCC, as mudanças climáticas, o aquecimento global, têm colocado a necessidade dessa discussão dos limites do crescimento. Então, como pensar, então, isso para o Brasil? Porque o futuro do Brasil não pode ser manter a devastação ambiental do país e também querer disputar lá o espaço. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar para você. A segunda questão tem a ver com energia. E aí não dá mais para a gente continuar a explorar petróleo, aumentar o CO2 e alterar significativamente o uso e ocupação do solo com desmatamento e queima para colocar boi, né? E aí temos que pensar a questão das energias alternativas, das energias com menos impacto ambiental. Eu estou lá no NAP, viu, Postman? Lá no NAP do Meio Ambiente. E foi difícil, quero dizer para você que foi difícil a gente colocar uma página sobre a discussão de oceano. Uma página. Veja bem, a metade do oxigênio que nós consumimos diariamente nessa reunião aqui, para estar aqui presente, ela vem do oceano. E nós temos a 4ª, 5ª maior zona costeira e marinha. E lá, nos seminários do NAP, da Fundação Perseu Abramo, nós levamos as meninas para discutir a questão das riquezas do fundo do mar. Saiu um texto que não gostei, mas está lá, enfim, pelo menos o tema entrou e você falou aí, né? Então, eu acho que essa questão do mar e a discussão de petróleo, gás, energia alternativa, uso e alteração do uso do solo e da terra tem que fazer parte aí da nossa discussão e do seu comentário. E a terceira, Márcio, que eu acho que é a mais fácil, entre aspas, das 3, não sei se as 2 anteriores foram difíceis, é que eu sou concursado do governo do estado da Bahia. E nós somos o único estado da federação que temos no nosso PPA uma discussão que se chama transição ecológica econômica. E eu sou o técnico responsável por essa ação do PPA do Estado. E a gente queria, e aí desculpe aproveitar a oportunidade, pedir para você escolhe o dia e a hora, não pode só ser de noite, para dar uma palestra lá para o nosso grupo da transição, para fazer parte dos eventos que a gente está fazendo com a transição. Obrigado, desculpe usar espaço para fazer esse pedido. Tudo bem. Muito obrigado, Rosalvo. Eu vou passar para o Márcio, já tem mais gente se inscrevendo, então eu vou passar para o Márcio e a gente faz depois mais uma rodada. Márcio. Bom, cada pergunta aqui daria uma outra exposição. Então, não temos tempo nem condições, mas que revela a qualidade dos interlocutores. Muito obrigado. Eu quero dizer que esse livro, na verdade, e as minhas ideias, né, não são convicções, é um ensaio, é um convite ao debate, à reflexão. Então, muito bem-vindo. Fiquem à vontade para críticas,
considerações. Venho desse meio e eu adoro isso, né? Mas indo de trás para frente do Rosalvo, né? Sim, podemos acertar aí um momento. Com muito gosto participaria dessa oportunidade de discutir com os amigos da Bahia o tema ambiental. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: no tema ambiental, que é um tema absolutamente de futuro, não é? Que a premissa, para usar então a frase que foi muito bem dita pela Ivanice, a minha premissa nesse tema é que, na verdade, nós precisamos começar dizendo que há um fracasso enorme a experiência acumulada dos últimos 50 anos de enfrentar o problema climático. Certo? Porque o Brasil tem, praticamente desde o governo de Médici, iniciativas voltadas para o tema ambiental. A criação da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, lá em 72, 73, não é? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Gás, eu tinha, em função do problema do petróleo, não é? O Proálcool, por exemplo, a parceria tecnológica com a Alemanha para o acesso à energia nuclear. Bom, depois vem o Sarney, cria o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, mas, na verdade, o tema ambiental ficou numa caixinha, tá certo? E, a meu modo de ver, o problema ambiental é uma questão do Banco Central, é uma questão do Ministério da Economia, da Cultura, tá certo? É um tema transversal, não é um tema de uma caixinha, de um ministério. Então, estou dizendo isso porque toda a iniciativa que ocorreu desde que surgem esses primeiros estudos demonstrando o limite da expansão capitalista, né, a partir dos anos 70, as iniciativas que nós tivemos, elas fracassaram do ponto de vista de conter o problema da devastação ambiental. A impressão que eu tenho é que este aviso, olha, o planeta está acabando com a sua natureza, ao invés de levar à mitigação, à desaceleração, na verdade, gerou mais aceleração. Bom, já que vai acabar, eu quero ter a minha parte logo. Então, me parece que há um problema sério do ponto de vista desta crença de acreditar que o capitalismo, que esse padrão de produção e consumo será por si só suficiente para evitar, não é? Ao que muitos já dizem que não é mais um problema de limites do crescimento, nós estamos diante de um novo regime climático, em que a pandemia do ano passado e esse ano não é um fato isolado, mas é um contínuo decorrente do avanço que teve da destruição ambiental. Por isso que acredito justamente, e tenho defendido cada vez mais, a proposta de olharmos o desenvolvimento dos próximos anos no Brasil a partir dos biomas. Porque o que acontece é que se pensa, por exemplo, no nosso campo, vamos ter que reindustrializar. Evidentemente, é impensável um país sem base industrial. Isso, não, pelo menos, não conheço nenhuma experiência de desenvolvimento cuja coluna vertebral não tenha sido a indústria. Acontece que não é possível você montar uma indústria sem considerar a realidade dos biomas, que tem uma dinâmica própria, certo? Então, precisamos, a meu modo de ver, para além da questão regional, olharmos os biomas como, na verdade, poderiam ser eles adequados a uma visão de desenvolvimento nacional. Esse tema é bastante oportuno, mas eu não vou avançar mais, porque senão também não consigo nem reagir às questões anteriores, não é? Bem, o que eu quero chamar a atenção, aí já talvez não, reagindo ao Genuíno e à Ivanice, o que nós temos hoje, tá certo? Hoje, depois de 40 anos, tá certo? Ou depois, se quisermos, depois de 30 anos de entrada na globalização da forma que nós temos hoje um sistema produtivo desarticulado. Tá certo? Nós tínhamos antes uma base industrial até os anos 80 que ela era articulada, tá certo? Ela era integrada, ela era complexa. Nós produzíamos e exportávamos centrais telefônicas, computadores, tá certo? A diversidade produtiva era inegável. O Brasil era autossustentável em fertilizantes, né? Mas veio uma onda que tudo era atraso, era carroça, e, portanto, abertura, modernidade vem de fora. O que nós temos hoje? Nós temos, na verdade, um sistema produtivo que é uma espécie de queijo suíço. Está cheio de buraco.
qualquer tentativa de gerar crescimento através da distribuição de renda leva, na verdade, a duas situações. A primeira, o vazamento da renda para o exterior, uma dependência enorme de importações, que o país não produz mais internamente. Pega a questão da saúde, 95% dos insumos são importados. Então, esse é um problema que, inclusive, a presidenta Dilma enfrentou no início da década passada. Ou seja, você estimulava o crescimento distribuindo renda, a população sem renda vai ao consumo, porque é isso que ela faz, e no mercado, tá certo? Grande parte da produção depende do exterior. Você vai gerando um déficit importantíssimo do ponto de vista da balança comercial, né? Então, por exemplo, o ano passado, que o Brasil recuperou aí 4,6% do PIB, que diz o IBGE, para cada 1 ponto percentual para crescer o PIB, o país precisa crescer 3 vezes mais as suas importações. Então, tem um problema estrutural nesse sentido. Sem falar que a desintegração nacional é algo presente. Olhando, por exemplo, o balanço do comportamento dos PIBs dos estados e dos municípios brasileiros, o que nós temos hoje? É um país com 2 ritmos completamente diferentes. Nós temos uma China dentro do Brasil. Alguns estados e muitas cidades tiveram crescimento do PIB entre 2002 e 2019, segundo os dados do IBGE, crescendo 5% a 7% como média anual. E esse crescimento, dinamismo, vem basicamente do centro-oeste e do norte do país. Ou seja, é da onde sai o quê? O neoextrativismo. É a mineração, não é? E o agronegócio, que depende da importação. É um agronegócio, eu diria assim, mais frágil que foi o complexo cafeeiro no Brasil, porque no complexo do café se produzia quase tudo no Brasil, e o agronegócio de hoje quase nada produz internamente. Há tanto que a ministra da Agricultura, né, rainha do agronegócio, ter dito que foi lamentável o Brasil ter perdido a sua produção de fertilizantes. O agronegócio pode, talvez, até ser um dos parceiros na defesa da industrialização, porque o agronegócio não vive mais de 3 meses sem importar fertilizantes. E temos o resto do país, que é voltado para o mercado interno, cujas possibilidades de expansão são muito tímidas, e onde reside uma massa de 70 milhões de pessoas que dependem do Estado e cada vez mais se organizam em torno do novo sistema jagunço, que é conduzido pelo fanatismo religioso e o banditismo social, que é a base hoje de articulação das periferias. Eu aqui, um parênteses, eu trabalhei no governo da Marta de 2001 a 2004, onde se iniciaram uma série de programas sociais que depois serviram de experimentação para a Bolsa Família, para Projovem, etc. E ali, olhando a situação da cidade de São Paulo, o coração do capitalismo industrial, no início deste século, ficou claro que não tinha saída a se pensar do ponto de vista do município. É uma questão nacional de como é que você faz a crescer, etc. Bom, o que daria para fazer, na verdade, é gerir aquela massa sobrante. Como? Com programas sociais. Mas era uma perspectiva pontual enquanto a gente aguardava a resolução do quadro nacional. E ali, em 2001, né, nós fizemos programas sociais que atingiram 500 mil famílias. Era o maior programa da história do país até então, certo? Antes do Bolsa Família Nacional, etc. O que nós vimos ali? No início dos anos 2000, 2001, 2002, para a prefeitura entrar na maior parte dos distritos dos bairros, você só entrava conversando com o dono do pedaço, o chefe do crime organizado, e a igreja já estava toda lá, neopentecostal. Ora, 20 anos depois, a situação só se aprofundou, porque a ausência do Estado é uma coisa espantosa. Bom, mas para abrir espaço para a gente fazer ouvir outros companheiros, eu queria dizer o seguinte: para mim, a questão chave é a questão da construção do Estado digital, como fora nos anos 30 a construção do Estado industrial. O Estado industrial nos anos 30 foi chave para permitir que se passasse a produzir internamente e consolidar a era industrial no Brasil. E foi ali que se constituiu a base da sociedade moderna,
a classe operária, a classe média, a burguesia industrial. Bom, digo isso porque o Estado que nós temos hoje é um Estado disfuncional, incompetente. Incompetente porque nós estamos falando hoje de uma nova era, a era digital. E o Brasil vem avançando na era digital cada vez mais como consumidor, como importador. O Brasil hoje é a 13ª economia do mundo, a 6ª maior população mundial e o 4º mercado consumidor de bens e serviços digitais, que na sua maior parte não produz internamente. E a contradição disso tudo está pelo fato que, para poder consumir bens e serviços digitais, o Brasil precisa do agronegócio, porque é ele que financia a compra de bens e serviços digitais. Sem o agronegócio, o Brasil nem acesso a isso tem. Então, essa é uma equação que eu não sei como nós vamos resolver. Acredito que o Estado digital é uma reformulação completa do Estado, das políticas públicas, da forma de arrecadar tributos. Não há razão para nós continuarmos operando como se estivéssemos na era industrial. E, se quisermos mais, podemos avançar, inclusive, nas formas de organização da sociedade. A impressão que eu tenho é que a forma partido, a forma sindicato, tal como se organizou e de forma importantíssima na era industrial, pouco tem a dizer a essa sociedade digital a qual nós estamos hoje avançando. Então, também concordaria com a Ivanise em relação à visão que ela trouxe do Hudson. Eu, de fato, também acredito que justamente que há possibilidade nesta década de desaparecimento do dólar como moeda de curso internacional, tá certo? Possivelmente a criptomoeda estatal ganhará importância. É uma fase de transformações importantíssimas. Agora, como é toda a fase de transformação, como fora no passado, como fora na década de 30, quando nós saímos da sociedade agrária e fomos para a sociedade industrial, ou como foi a década de 1880, que nós abandonamos o trabalho escravo e construímos uma outra sociedade de classes, tá certo? Ela pressupõe um olhar de médio e longo prazo, porque o governo não tem jeito. 70%, 80% dele é consumido pelas emergências, pelas questões pequenas, é da gestão. Agora, ele precisa ter 20% do seu tempo dando como guia um horizonte de futuro. E me parece que essa é uma questão muito importante sobre a qual a gente precisaria refletir mais. Fico por aqui. O som, Granado. O microfone do Granado está fechado, Granado. Não deu para ouvir nada que você falou. Bom, nós vamos, então, para a última rodada. Tararã, com você. Eu vou pedir um pouco de brevidade, porque, eventualmente, a gente vai ter que fazer mais de 3. Mas, Tararã. Não, eu vou ser bem rápido, Granado. Rápido e direto. Boa noite a todos. Você falou, Márcio, da janela de oportunidades. A minha intuição é de que isso só é possível dentro de uma nova ordem. Pode ser essa nova ordem econômica que está se construindo, mas uma coisa é certa, nessa ordem existente agora, o papel do Brasil é de fornecedor de commodities, nós estamos aprofundando isso. Quer dizer, a agenda mundial solicita isso da gente, demanda isso do Brasil, nessa ordem agora. Então, eu acho que essa questão é uma questão que merece que merece reflexão. A outra questão que eu queria levantar é que, nesses tempos de transição ecológica que nós estamos vivendo aí, né, você falou de algumas áreas que o Brasil poderia se desenvolver. Eu acho que, como vamos dizer, em termos tecnológicos, está no top do mundo. Eu acho que tem 3 áreas que nós teríamos aí para explorar profundamente. Uma é a questão da biotecnologia, certo? Aprofundar, desenvolver tecnologia.
em biotecnologia, energia e tecnologia de alimentos. Eu acho que são áreas que nós podemos desenvolver bastante. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, e relacionando com esse período que nós estamos vendo de transição ecológica. É só isso. Obrigado, Granado. Obrigado, Taranã. Sérgio Mileto. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. É sempre um prazer enorme te ouvir e acho ótimo as propostas que você está colocando de futuro. E, às vezes, eu fico pensando que a nossa bancada no Congresso precisaria tomar um curso de como faz isso. E explico por quê. A gente sabe que a emenda constitucional número 6/95 foi a pá de cal na indústria nacional. Quer dizer, quando ela considera que qualquer empresa instalada no Brasil é uma empresa nacional, você não faz mais política pública com a compra pública para estimular o desenvolvimento, como todos os outros países do mundo o fazem. Quer dizer, você tem o recurso público, não é à toa que hoje o Brasil tem 20 e poucas montadoras, trazendo tecnologia de fora e pagando em torno de 80 bilhões de dólares, se não mudou esse número, de royalty anual. Quer dizer, e aí até as nossas Forças Armadas, eu costumo brincar, vocês não querem que as Forças Armadas brasileiras sejam pró-americanos, mas eles não saem do quartel para fazer um exercício sem entrar num carro americano. Não tem um brinquedinho do soldado brasileiro nas 3 forças que não dependa dos Estados Unidos. Então, como é que a gente pode ter autonomia e soberania se nós não temos uma indústria nacional? Mas eu coloco tudo isso para concordar com o que você está colocando sobre o fortalecimento e na esperança, porque nas reuniões do NAP, toda vez que vai um parlamentar e que a gente questiona sobre a revogação dessa emenda constitucional, as pessoas dão risadinha e esquecem, o assunto morre, o assunto não vai à frente sobre isso. Queria concordar aqui com o Rosalvo, acho que é possível estar envolvido com uma nova economia e, como um representante da pequena empresa, dentro dessa nova economia, o grande pedido que eu posso fazer é que os projetos de futuro pensem na construção de uma economia de baixo para cima. Se nós não incluirmos os micro, pequenos negócios na cadeia produtiva e continuarmos fazendo uma Petrobras comprar software estrangeiro, pagando bilhões de dólares, quebrando desenvolvedores de software brasileiro, enquanto continuarmos tendo todo o governo usando produtos da Microsoft, quando nós temos produto similar nacional gratuito, a gente não vai caminhar. Infelizmente, o PT tinha até uma proposta de governo, antes de chegar no governo, de trazer o software livre, de podermos desenvolver, de apoiar o desenvolvedor nacional, mas bastou algumas reuniões em Davos com o Bill Gates sentados ao lado do Lula, e esse assunto morreu da agenda nacional. Então, a minha pergunta é nesse sentido: até que ponto que a gente coloca esta inteligência dos NAPs, da Fundação Perseu Abramo, do Instituto, dos intelectuais ligados ao PT, e faz isso começar a funcionar dentro do parlamento? Que eu acho que essa é parece que nós estamos falando de coerente. Eu tenho participado do Fórum 21, desses encontros aqui. Depois, quando você encontra com o parlamentar, nada é possível, tudo tem uma correlação de força. Então, eu fico muito preocupado com esse futuro próximo, com esse grau de descompromisso com os intelectuais ligados ao partido e com a vida parlamentar que acontece lá no Congresso. Então, mais uma manifestação nesse sentido, Márcio, te agradecendo muito a palestra e colocando a Lampime à disposição. Não só a Lampime é uma entidade na América Latina, está em 14 países, e a gente tem como estar fazendo encontros para construir arranjos do tipo construção de baterias elétricas num arranjo produtivo entre Argentina, Bolívia e Brasil e Chile. É possível fazer isso. Nós temos tudo para fazer isso. E como é que a gente tem que ter coragem? Não dá para, uma época de guerra, a gente continuar exportando alimento e faltar alimento.
Apesar de falar que o agrobusiness vai ser a solução, de quem? Eu trabalho na periferia, com empreendedores da periferia, que não tem dinheiro para comprar carne, e vê que o Brasil é um grande exportador de carne. Quando é que nós vamos ter coragem de dizer assim, olha, você só vai poder produzir exportar 5% do que você produz? Precisa ter coragem para assumir isso. Então, eu fico por aqui, Márcio, e mais uma vez colocando à disposição, sei que você está lá no Instituto agora e tem muita coisa que a gente faz. Não pode mais a nossa educação pública estar a serviço da elite, que se forma na USP para depois abrir clínica privada, enquanto que na França o cara é obrigado a trabalhar 8 anos para o Estado, depois de passar por uma escola pública. E aqui não. Ele se lixa para o dinheiro do pobre que bancou ele na faculdade. Essas coisas precisam ter coragem. Essas coisas precisam, às vezes, querer... Nós vamos abrir mão do voto da classe média, talvez. Mas nós precisamos ter lado. Obrigado, Sérgio. Esther Bemergui, enquanto a Esther estiver falando, eu ainda aceito inscrição, e aí eu encerro. Esther. Oi. Oi, Granado. Oi, Márcio. Tudo bem? Bom, Márcio, você falou aí de biotecnologia, imagino também que você está pensando na Amazônia, né? Mas eu tenho uma visão bastante pessimista com relação à preservação da biodiversidade da Amazônia, porque eu acho que nós entramos num ponto de não retorno das políticas públicas, ponto de não retorno não é da floresta que eu estou falando, é das políticas públicas mesmo, e das decisões, né, da classe dominante no Brasil, e aí eu estou falando que hoje classe dominante no Brasil não é mais ali o povo que está na Fiesp, não, é quem está em Sinop, né? Então, é Sinop e a Faria Lima junto. E então há um conjunto de políticas públicas, por exemplo, esse PL do veneno, essa questão de mineração em terras indígenas e toda a destruição da legislação ambiental que aconteceu, eu acho muito pouco provável que a gente entre no governo colocando isso embaixo e retomando, pelo menos do ponto em que nós paramos no nosso governo. Acho muito difícil, acho que não tem correlação de forças para isso. Acho que vamos levar muito tempo ainda para derrubar algumas dessas legislações e vamos levar muito tempo ainda para ter capacidade de enfrentar o agronegócio. Até porque o agronegócio hoje não é só mais uma questão nacional, né? Há uma imbricação de interesses, está totalmente financiarizado. Um investimento, os fundos de investimento estão apostando no agronegócio. Agora, inclusive, com a guerra, isso se tornou ainda mais forte, esse investimento. E aí o agronegócio é ativo financeiro desde a terra, com essas novas legislações do Bolsonaro, né? E que financiarizou definitivamente desde a produção, a circulação e até a terra no agronegócio. Então, todo o processo produtivo e de circulação do agronegócio está financiarizado, né? Então, eu não tenho muita esperança, até porque essas legislações, essas políticas, essas decisões, elas vão levar realmente a floresta a um ponto de ruptura muito cedo. E nós sabemos que o último relatório do IPCC mostra que 2030 já é o ponto onde nós vamos chegar a 1,5, né, a 1,5 graus centígrados a mais do que do início ali da temperatura do início da Revolução Industrial. Então, chegar a essa temperatura aí que está sendo prevista pelo IPCC, na realidade, esse acréscimo de temperatura, ninguém sabe o que vai acontecer. Nenhum cientista consegue dizer com segurança o que vai acontecer. Não há previsões para isso. Então, é um pouco caótico tudo o que está acontecendo e de uma forma muito veloz. Eu acho que nós não temos nem massa crítica e nem força social para enfrentar isso. É isso. Muito obrigado, Esther. Ninguém se inscreveu, então passo para você, Márcio, fazer a fala já de...
encerramento. Muito bem. Bem, novamente, obrigado, Luísa, Esther, Sérgio. O tema ficou um pouco mais em torno do tema, da questão ambiental, né? Eu começo dizendo o seguinte: eu não acredito que teremos saída mantido o modelo de produção e distribuição atual. Pensar minimamente a sustentabilidade significa uma mudança de padrão, certo? E as tentativas que ocorreram, uma grande expectativa em torno da tecnologia, né? Saída via mercado de carbono, economia circular, bom, não me parece que resultaram, não é, nem mesmo na mitigação. Então, parto justamente desta preocupação de que há um fracasso das Nações Unidas, das COP, que demonstraram ser muito positiva na descrição da trajetória mundial, mas sem força política, na verdade, para impor alteração. É claro que várias ações foram estabelecidas que não tinham anteriormente, mesmo no Brasil, né? Esse retrocesso está tendo agora é porque, na verdade, a gente conseguiu avançar. Mas mesmo os avanços que nós antes tivemos não seria suficiente, porque significa, na verdade, uma mudança na forma de se produzir. Essa é a questão mais importante, né? Então, agora, a ideia, não é, de transitar, não é, significa, na verdade, uma ruptura com o padrão de produção e consumo. Não é minorar, na verdade, é o seguinte: como você muda a forma de produzir e distribuir. Isso significa, na verdade, uma alteração cultural. A questão cultural, ela é chave também nesse sentido. Porque nós vivemos numa sociedade demarcada pelo consumismo. E a gente conseguir uma maioria significa, na verdade, estabelecer relações muito diretas com o dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, a pandemia, né? Aqui no caso brasileiro, eu acho que para grande parte da população que não teve condições de participar do isolamento, em grande medida é porque não tem casa, tinha dormitório. Ou seja, são locais em que as pessoas ficam algumas horas do dia, em geral, para descansar e retomar no próximo dia. Quando passaram a ter que ficar o dia todo naquele dormitório, se tornou insuportável. Ou seja, o país, nós não temos um padrão de habitação. É a questão das cidades, né? Porque parte importante do que está se dizendo de transição ecológica é, na verdade, mudar o caráter das cidades. Nós precisamos ficar submetidos a essa perspectiva das mesmas cidades do Brasil, do custo que tem hoje de qualquer mudança dentro das grandes cidades. Será que nós não estamos vivendo um quadro em que prevalece o deslocamento do centro dinâmico do mundo para a Ásia e que, ao invés do Atlântico, passa a ser o Pacífico fundamental? Nós temos que olhar mais para o Oeste, e o tema da integração aí se apresenta como chave, inclusive, que talvez nunca esteve anteriormente no Brasil, que olhava o Atlântico, a Europa e os Estados Unidos, e que agora tem que olhar, não é, para o Pacífico, se não estaria aí as oportunidades de nós constituirmos, de fato, um centro de apoio e desenvolvimento integrado à perspectiva tecnológica. O que a Esther nos coloca é, na verdade, o arranjo institucional que está sendo dado. Certo? Nós não temos experiência, pelo menos nesse período de 85 para cá, de desfazer a legislação. A gente conseguiu interromper, paralisá-la, não é? E tentar dar um sentido diferente daquele que vinha tendo, mas, na verdade, romper nós não tivemos. Agora, penso também que tem um outro componente que a gente precisa considerar, que é, de certa maneira, o fim do ciclo político da nova república. Certo? E há um ciclo em disputa novo, que avançou com Temer e Bolsonaro, e cujo avanço tem muito a ver com algumas semelhanças com o que predominava na República Velha. Ou seja,
a importância que o parlamento tem hoje, a diminuição do poder executivo. Porque hoje não precisa ter, o partido não precisa ter ministro, ele pode ter, na verdade, o controle do orçamento, das emendas, né? As emendas impositivas. E isso está gerando as possibilidades de formação de clientelas, né, em que a questão da compra do voto não é tão direta, mas cada vez mais identificada como uma relação com o parlamento brasileiro, porque num país em que cada parlamentar, eu não sei se é 16 ou 20 milhões que ele tem por ano para gastar. Ora, isso aí é um diferencial que daria 80 milhões ou um pouco menos de recurso aos 4 anos para ele gastar a seu bel prazer. Isso formaria, na verdade, espaços, né, de distritos de voto. Então, na verdade, o parlamento já tem outra função que não é necessariamente a representação da população, mas, na verdade, uma espécie de gestor de recurso público. Então, tem essa caracterização desse ciclo político que se abriu com a queda da nova república, relacionada ao mandonismo, ao clientelismo, né? E, de guardada da proporção, uma espécie de colonialismo renovado, que a gente olha na reprodução de oligarquias nos estados. O teu estado, Esther, tá certo? Já é uma reprodução familiar que está lá, o governo. E é uma característica de alguns estados, ou seja, de alguma similitude com a experiência vivida no passado. Tudo isso que está se caracterizando, evidentemente, em pouco tempo. Mas também quero chamar a atenção que, talvez, tá certo, as eleições de agora podem, de certa maneira, colocar possibilidades que anteriormente o ciclo político da Nova República não permitia. Eu não sei se as federações, se a outra forma de atuação política nos daria condições maiores e melhores. Mas a emergência da administração da catástrofe não seria, a meu modo de ver, suficiente para manter um governo de esquerda se não houver ousadias, né? Claro, de forma muito responsável, para fazer avançar, né? Eu sempre gosto de lembrar o exemplo do Juscelino Kubitschek, que se elegeu lá, né, em 55, 56, com 1/3 dos votos. Ele tinha menos de 40% de apoio no parlamento e existia uma espécie de lei de tetos que foi estabelecido pelo acordo do Fundo Monetário Internacional que o Eugênio Goudin, que era ministro da Fazenda do Café Filho, havia imposto. Ele olhou aquilo lá e disse: mas aqui eu não vou governar. Entendeu? Uma lei de tetos, tá certo? De gasto, e um parlamento que eu não tenho maioria. O que eu vou fazer aqui? Bom, ele se animou e foi construir um projeto cuja maioria foi dada com o povo. O plano de metas é uma construção das mais importantes do ponto de vista de uma maioria política. Tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para Brasília não é uma coisa simples. Não é? Ao mesmo tempo, ele abrir espaço para investimento internacional só foi possível porque ele passou quase 3 meses na Europa conversando com os presidentes das grandes empresas. Diria assim, ele aproveitou uma oportunidade, não é, parecida com aquela que o Getúlio vai fazer na eleição de 1950. Getúlio, que havia sido presidente por 15 anos, não fez uma campanha dizendo que ele é o pai dos pobres, que ele havia construído a CLT, que ele havia organizado o Estado, o DASP. Ele tinha muita coisa de interessante para falar na campanha eleitoral, mas ele não falou, porque, ao falar do passado, ele trazia junto com ele o ódio gerado pelos erros que ele cometeu. Fez uma ditadura, prendeu, mandou matar, enfim, etc. Então, na verdade, o diálogo dele foi construir uma maioria para ganhar as eleições sobre o futuro. Não assumir o governo, tá certo, para trocar ministros. Assumir o governo para mudar o país. Então, eu acho que isso precisa ser dito, né? Porque precisa preparar a população, porque nós temos condições, somos um dos poucos países que temos condições de sair do quadro que nós estamos, mas é importante que se diga também, já estamos no 8º ano que o país não tem crescimento. Tá certo? O último ano que o Brasil teve crescimento na renda per capita foi em 2013. O último ano que o crescimento econômico foi superior à inflação foi 2010. Então,
Nós já estamos numa situação muito difícil do ponto de vista econômico, social, né? E tudo isso, se a gente quiser mudar o país, precisa ganhar a eleição. Se não ganhar a eleição, nós vamos continuar descrevendo a barbárie. Precisamos ganhar a eleição. E eu acho que o jogo realmente é ver quais são as condições para que a gente possa ganhar o jogo sem que isso comprometa a nossa capacidade de, ao chegar no governo, fazer de tudo cuja expectativa seja de mudar, de fato, o Brasil. As pequenas empresas, a gente sempre... Isso aí é tipo quase discurso, Sérgio, de dizer que a cultura é fundamental, tá certo? Mas daí começa o governo, a cultura, 1% do orçamento, a pequena empresa é fundamental no emprego, aí o governo são os recursos para as grandes empresas, né? Esse descompasso entre a retórica e a prática, algum momento precisa ser modificada. E, Luiz, os 3 temas que você colocou, eu estou de pleno acordo. De fato, olhando para frente, o problema dos recursos naturais são fundamentais, eu acho que isso é chave, a questão da biotecnologia, da energia, dos alimentos. Tem só um fato que eu não comentei, eu vou só levantar, para não avançar mais no tempo, que é a questão demográfica, que é um componente importante e que, em geral, sempre fez parte da discussão sobre os horizontes do país, né? Então, olhando, por exemplo, o século XIX, né, ao comparar a população do Brasil do ano de 1900 com o ano de 1800, a população brasileira teria crescido 5 vezes. Comparando a população do século XX, isto é, a do ano 2000 com o ano de 1900, a população cresceu 10 vezes. A projeção da população brasileira para o ano 2100, e a projeção que é feita antes da pandemia, e como sabemos, a pandemia alterou o número de mortos, nascidos, enfim, implicações sobre ainda maiores sobre a taxa de fecundidade. Mas a projeção do IBGE e das Nações Unidas para o Brasil, né, no século XXI, apontariam que a população em 2020, a população no ano 2100, desculpe, comparado com a população do ano 2000, seria 4% maior. Ou seja, está havendo uma mudança demográfica muito acelerada no Brasil. Nós chegamos a ter 50 milhões de jovens, 16 a 29 anos de idade. Para 2050, a expectativa é que seja alguma coisa em torno de 30 milhões. Porque cai o número de nascidos e se mantém o número de mortos, cuja estimativa é que, a partir do ano 2040, a população brasileira deva regredir em termos absolutos, porque será, possivelmente, nas projeções, maior o número de mortos do que os nascidos. Para terminar mesmo, Granado, apenas para dizer o seguinte: o Brasil, atualmente, é hoje o país que mais fecha escola no mundo. Um cálculo feito entre 1997 e 2020, foram fechados no Brasil 50 mil escolas, especialmente no meio rural. E essas escolas estão sendo fechadas justamente porque há uma menor demanda por educação e os prefeitos, de maneira geral, adotam o encaminhamento de colocar as crianças num ônibus para circular e concentrar em poucas escolas, e por isso vão fechando as escolas, quando talvez poderíamos ter um tipo de educação muito diferente do que temos hoje, né? Então, as coisas estão acontecendo e a gente vai tomando conta disso, como se fosse uma mera descrição, mas me parece que isso é uma marca do Brasil que veio para ficar e sobre o qual precisamos ter um mínimo de interpretação e conhecimento para poder mudar, porque se nós não conhecemos essa realidade, dificilmente poderemos mudá-la. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite. Não sou dono da verdade, meu papel aqui é estimular a reflexão. Se conseguir fazer isso, já fico muito feliz. Obrigado. Nós agradecemos, Márcio. Você conseguiu estimular o pensamento. Eu vou pedir, então, ao Vicente Trevas, que, na qualidade de presidente do Instituto Ansul, faça o encerramento da nossa atividade. Vicente, com você. Granado. Sim. Eu acho que é bom divulgar a gravação, tá? Depois, tá? Sim, eu vou mandar para todo mundo. Tá bom. Alô. Vicente, com você.
Bom, eu quero parabenizar, né, essa sessão de hoje, tanto pelas considerações do Márcio, né, quanto pelas indagações de todos os participantes que dialogaram com o Márcio, né? E aqui quero dizer que foi uma sessão que alcançou seus propósitos, né? No início da minha fala, eu li um texto final da apresentação do livro do Márcio, né? Entre outros enunciados e indagações, ele faz um enunciado importante quando se refere e afirma que o país demanda outra agenda nacional para resolver os problemas da nação. Então, nesse sentido, eu acho que a sessão de hoje contribuiu muito para esse enunciado, né? Ou seja, uma outra agenda nacional para resolver os problemas da nação. E nós, só mais assim na parte final, última final do Márcio, nós começamos a transitar para responder a última indagação da apresentação dele do livro. Haveria uma contra-elite que se oporia à classe dirigente decadente do Brasil nos dias de hoje, né? Então, viu, Márcio, eu acho que esse é um tema que a gente vai ter de recolocar e aprofundar, né? E aqui quero dar um testemunho importante, né? Porque há um problema também cultural, um problema de cultura política, de consciência histórica. Como vocês sabem, eu tive tarefas no governo do presidente Lula, e uma delas era a minha relação com os prefeitos, principalmente, governadores de forma muito subsidiária, né? E, desde o começo, nós tivemos uma relação muito forte, né, com os prefeitos em relação ao projetos do governo, aos rumos do país, né? Mas eu notava que, cada dia que passava, o discurso dos prefeitos sobre eles mesmos se alteravam. Eles deixaram de se reconhecer como governantes e se apresentavam como gestores públicos, né? E isto não é uma questão só de linguagem. Isto era uma concepção que eles tinham do papel deles, né? E, portanto, e aqui, inclusive, esse discurso era quase universal na comunidade dos prefeitos, e, portanto, atingindo os nossos prefeitos, né? E, portanto, isso revela, e para mim revela de forma muito problemática, uma dificuldade de quadros políticos, de partidos políticos da esquerda, e se assumirem como classe dirigente, né? Quando a gente fala da condição do Estado, a gente, de forma correta, a gente se refere muito à participação da cidadania, à mobilização social e popular, assim por diante. Mas nós não constituímos nessa rica experiência uma cultura de classe dirigente. Quantos governadores ou prefeitos, né, convidavam os seus pares para passar fim de semana para conversar? Só se encontravam em reuniões para justamente operar a agenda das urgências, né? E, portanto, nós estamos diante de um desafio, né? E, evidentemente, que o Márcio aqui faz uma pergunta, mas deixa ambiguidade, porque usa um conceito que depois a gente vai ter de explorar, da contra-elite, né? Na verdade, eu acho que nós estamos vivendo uma das dimensões da crise do país, é a crise da condução do Estado. E, portanto, um desafio que o governo do presidente Lula vai ter de enfrentar é a condução do Estado. E, para isso, ele vai ter de ser o príncipe de Maquiavel e o príncipe de Gramsci, né? Então, eu agradeço a todos e desejando um bom regresso no próximo domingo, e o próximo segunda-feira, e o Granada vai notificar aí o que virá pela frente. Muito obrigado a todos e muito boa noite.